Well, you don't know, a Kyoto. You see? Watch it. Com a invenção do cinematógrafo, nascia o cinema, mas não como conhecemos hoje, com histórias contadas a partir de roteiros bem elaborados ou com uma linguagem complexa. No começo, o cinema escrevia antes de saber como escrever. Os primeiros filmes produzidos e exibidos foram chamados de vistas, ou atualidades, cenas do cotidiano captadas ao ar livre, por uma câmera imóvel. O espanto e o fascínio da ilusão produzida pela imagem em movimento projetada era o suficiente para motivar realizadores e espectadores. Esta aula é sobre a linguagem cinematográfica. Assim como as videoaulas anteriores, os conteúdos são baseados nos textos que estão sendo trabalhados no curso. Vejamos então os assuntos que iremos trabalhar. Somente a partir da movimentação de fotografias foi que chegamos ao cinema. Muybridge foi um dos primeiros a apostar que a partir dessa movimentação podemos chegar mais perto do que vê o olho humano. É importante compreender que o termo linguagem cinematográfica foi se conceituando com o tempo e que hoje podemos classificá-la tanto em aspectos estéticos como em aspectos técnicos. Pode-se dizer que Méliès foi o precursor das transformações técnicas e estéticas do cinema. Mesmo com sua câmera parada, a aproximação e o afastamento da mesma possibilitou o surgimento de uma primeira gramática do cinema, além, é claro, dos diversos efeitos aplicados sobre a película. No início do século XX, o mundo estava em constante transformação industrial e comercial. O desenvolvimento das máquinas e das novas tecnologias, como a expansão do consumo de energia elétrica, do telefone, dos meios de transporte e outros, influenciavam diretamente no comportamento das pessoas, e o mercado de entretenimento também acompanhavam essas transformações. De uma atração dos vaudevilles, o cinema, aos poucos, foi tendo seu próprio espaço, em uma sala exclusiva para receber sessões intituladas de cinematógrafo, que projetavam não mais cenas do cotidiano, mas pessoas em situações engraçadas, tensas, tristes ou até mesmo eróticas. Com o passar do tempo, percebeu-se que o cinema era uma linguagem diferente, que poderia agregar ou não outras linguagens artísticas. Toda linguagem tem a sua própria maneira de se comunicar. Com o crescimento constante da produção de filmes, novos termos surgem para dar conta dessas produções. O cinema deixa de engatinhar com a ajuda de outras linguagens, como o teatro, a literatura, a música, a dança, as artes plásticas e passa a andar com as próprias pernas, criando uma gramática específica que vai o diferenciar das demais linguagens.
Assim como toda novidade deixa de ser novidade quando se apresenta e se dissemina, o cinema sempre buscou a inovação, tanto para descobrir novas possibilidades de uso da linguagem, como para atrair cada vez mais público. A câmera passou a ser mais explorada. A subjetividade do olhar é utilizada para melhor contar as histórias, fazendo o público pensar e refletir sobre o que era visto, passando a ser tão importante quanto o entretenimento. Relacionado diretamente com a imagem, o plano é tudo aquilo que acontece entre o início e o fim de uma gravação. Foi necessário então denominar cada variação de enquadramento para melhor entendimento da construção das imagens a serem gravadas, seja na película, seja nos sensores das câmeras digitais. Edwin Porter foi um dos primeiros cineastas a explorar as diversas possibilidades de narrativa do cinema, utilizando uma grande variação de planos a cada novo filme, bem como usando das técnicas de montagem para melhor contar suas histórias. O uso do primeiro plano fez o público reconhecer os principais personagens, passando a identificar com mais detalhes os heróis e os vilões de seus filmes. David Griffith foi além, explorando bastante das técnicas que surgiam, muitas delas criadas por ele e sua equipe para dar conta de suas produções. Griffith construía ambientes exclusivos para suas filmagens e a cada filme estabelecia uma nova forma de se fazer cinema, seja como indústria, seja como linguagem. Muito do que conhecemos hoje da gramática do cinema se deve a ele. As variações dos planos, os elementos de campo, os movimentos de câmera, os leitmotivs dos personagens, as construções dramáticas dos atores, as maquinárias de set, a roteirização da montagem, dentre tantas outras coisas. Podemos dizer que David W. Griffith é o pai da narrativa clássica do cinema. O público, de um modo geral, quando assiste a um filme, nem imagina o quão trabalhoso foi fazê-lo. Após vários tratamentos no roteiro, esquematizar todos os detalhes da produção, até que o filme comece a ser gravado, há um longo processo. E para melhor gravar cada cena, é necessário decupar, ou seja, ensaiar com precisão tanto a movimentação dos atores e da câmera no set, como fazer a marcação do som direto e ajustar toda a arte do filme. Como foi dito antes, o cinema tem a sua linguagem estética e técnica, onde a estética se refere ao conteúdo que o filme traz a partir das referências que o diretor imprime em seu discurso. Já a linguagem técnica se refere aos termos utilizados pelos cineastas para que a equipe possa tomar as decisões na hora da realização dos filmes, ou seja, escolher os planos de filmagem e os demais detalhes de gravação.
É importante compreender que os termos utilizados no cinema podem variar entre autores e lugares diferentes, como serem reinventados com as novas tecnologias e as novas formas de se fazer cinema. O enquadramento é toda imagem que está nos limites de abrangência da câmera. Quando algo não é visto, dizemos que este algo está fora de quadro. A denominação dos planos serve de referência para a interpretação das cenas, já que uma cena é toda informação de imagem e som presente em cada parte dos filmes. Hoje em dia não há mais regras engessadas para se contar uma história audiovisual. Mesmo uma tela toda preta, uma imagem sem som, podem emocionar tanto quanto uma narrativa clássica linear. Podemos classificar os planos em fixos, angulares, de movimento e outros tipos, que podem se misturar a partir da intenção do diretor. Vejamos então os principais tipos de planos. É muito importante a sua aquiescência para esse projeto. O seu nome na presidência dará um prestígio e uma categoria desproposital ao nosso projeto. É o que nos falta. E atente para um detalhe, doutor Antônio. É importante que nós comecemos a tomar conta da Amazônia. Isso aqui é uma mina de ouro que precisa ser explorada e que já está sendo explorada por alienígenas, por gente de outras terras, por incúria nossa, por incapacidade, por modéstia nossa. Em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro. E Vanessa? Cala a puta. Eu fico até tremendo quando eu penso nisso. Safadeza ali virou um vício. Não quero mais falar nisso não, hein? Eu acho vocês o casal mais legal que eu conheço. Mas pra aquele ninho eu não volto nem amarrado numa camisa de força. Nem puxado pela mão do Satanás. Volta, paizinho. Tu volta. Casal, só se for casal morrido. Um beber aguinha, vamos ver? Bem como você gosta. Ó. Olha. É a nação brasileira. Que nós temos. Essa nação que está crescendo, está progredindo. Está progredindo. Viu? Essa que é a mãe. A verdadeira mãe. Ei, garoto. Manda, não para o serviço. Vamos nós embora. Vamos adiantar. Ei, menino. Ei, arruma, vambora.
Onde tem madeira, tem dinheiro. Eu não acredito, eu nunca acreditei, mas parece que Deus acabou de provar sua existência. Vou me refrescar. Posso, poeta? Tem perna, tu tem braço, tu tem vontade, menino. Ah, esse verão é o mais quente de todos. É o efeito estufa, virado um monte de coentro. Ai, que calor torrante. Vem cá, vem cá. Olha, o carro chegou. Tchau, vou pra fazenda da tia Clara. Tchau. Povo da rua Vestígio, tome e receba. Feto raro, vasta e astuta essa cidade que se fascina e me embriaga, e assim despe-se, velha e cretina. Iracema, você tem uma gilete. Divide comigo. Tá vendo essa cruz? Estrada que vai atravessar a floresta, a Transamazônica. Mas tem que ser aqui? Não dá pra chegar um pouquinho mais assim? Então fazer um desvio aqui. Da baleia mora mestre Jonas, desde que completou a maioridade. A baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem, e ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido, ele diz que assina um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida, até o fim da vida. Jonas, e ele diz que é um santo homem, e ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria, e ele
metido, ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim! Vou pegar o segundo aqui. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. O raccord é um termo utilizado para definir a continuidade de uma cena. Em um filme de ficção com a narrativa clássica, procura-se ao máximo passar ao público a sensação de verossimilhança. Para que cada cena seja melhor montada, é ideal que se grave repetidas vezes cada sequência. Para que não seja perceptível essa repetição, é preciso que a equipe da direção de arte esteja atenta aos mínimos detalhes. Um erro de continuidade pode deslocar o público da sensação de verdade que o filme propõe, fazendo o mesmo desacreditar na história, afetando diretamente a mensagem que o diretor quis passar. Por exemplo, se temos uma cena onde há dois personagens em um bar conversando frente a frente, sendo que um está fumando um cigarro que aparece de um tamanho, a câmera muda a posição e quando volta para o personagem fumante, o cigarro aparece com um tamanho maior do que o plano anterior. Isso pode chamar a atenção do público e subtraí-lo da imersão do filme. Bem, pessoal, esse foi o nosso último tema do primeiro módulo. Nos encontramos nos fóruns de discussão para trocarmos mais ideias sobre esse e outros temas do curso. Como disse anteriormente, é importante sempre pesquisar com mais calma cada assunto exposto aqui, se quiserem mergulhar ainda mais no estudo do cinema.